Esqueci do microfone. Amém, amada igreja? Fico feliz que hoje tem uns visitantes muito especial, né? Que a gente tem um carinho todo especial, o nosso irmão Gleito e a irmã Graciela, filha e genro da irmã Aparecida. São pessoas que nos conhecem desde quando a gente estava iniciando na fé, né? Os irmãos já são de casa, essa casa nasceu com eles também. Quando o irmão Gleito, o irmão Neto estava aqui, estudando cada pedra para ver nessa construção, a Graciela e o Gleito também estavam juntos. Então, eles já são de casa, né? Tem a nossa irmã que está com a gente, né? Eu não perguntei o nome da irmã, mas sois bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Temos a Sarinha e Bruna, que também é de casa, elas estão emprestadas em outro ministério, né? Tem um ministério que está precisando dos talentos delas e elas estão servindo lá. Mas elas é daqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente não abre mão não, a gente divide. E os demais irmãos, irmã Jane, mais o irmão Giovanni, né? Que estava se resguardando em casa, mas estão aqui. Né? Nessa semana nós tivemos uma perda triste do nosso irmão amado. A gente esperava que ele viesse, né, estar na casa do Pai, mas o Senhor achou por bem levá-lo para casa, né? O Senhor achou melhor levá-lo para os seus braços. E nessa jornada a gente, infelizmente, temos que despedir de muitas pessoas queridas, mas a gente não despediu como perda, a gente despediu para entregar para o nosso Pai, né? O crente, quando morre, irmãos, ele vai para casa. A pessoa que está no mundo, quando morre, ela já está sentenciada, não tem mais salvação para ela. Não tem esse depois da morte nós vamos ver o que vai acontecer. O crente, quando morre, ele só atravessa. A morte para nós é a porta de entrada para casa. Ponha isso no teu coração. Então, nosso irmão Marcelo partiu, mas temos a Rosi, né, o Murilo, que nós temos que estar orando por eles, para Deus sustentá-lo, dar força, né, o Marcelinho, que eles não estão presentes aqui, mas que os irmãos estejam apresentando. Amém? E antes de começar a palavra, eu gostaria de interceder por algumas pessoas, que o Helder fez a abertura e não lembrou, que é o nosso irmão William, que está lá em Anápolis, né? Goiânia, né, irmã Aparecida? E a igreja que tem vindo nas terças e sábados, sabe que nós estamos nessa guerra, estamos lutando pela vida do William. Ele está lá e o nosso coração como igreja está junto, nós vamos interceder, porque ele está passando por um deserto de enfermidade. E a igreja dá esse suporte. Eu sei que muitos irmãos aqui estão passando por vales. Irmãos, mais uma vez, para o crente, os vendavais vêm para aprofundar as nossas raízes. Para o cristão, quando vem a tormenta, é para que a raiz se aprofunda. E os ventos balançam e racha a terra para que a seiva, para que a chuva penetre até a profundidade da raiz. Para o cristão, as lutas é para nos levar para mais perto do Senhor. Então não desanima. Está passando por luta, irmãos? Eu estou falando isso para vocês, parece que é só força de expressão. E não é. Eu também passo por luta, nossa casa também passa por luta. Nós também, muitas vezes, somos acometidos com a tristeza, muitas vezes lá embaixo, com coração aborrecido, entristecido, preocupações, porque nós estamos nessa terra, condicionados às leis dessa terra. Todavia nós não ficamos caídos nem prostrados, porque nós temos um Deus que nos sustenta. Você tem um Deus, irmãos, creia neste Deus. Não afronta o Senhor com a sua incredulidade, com o seu medo. Creia que o Deus que você serve, Ele está trabalhando em seu favor. Embora Ele não se fica fazendo barulho, fazendo teatros, mostrando que Ele está fazendo alguma coisa. Nós servimos um Deus que trabalha em silêncio.
Mas quando a vitória vem, todos veem que o seu Deus, que o meu Deus, Ele ouve e responde. Gostaria que a amada igreja orasse pela vida do nosso irmão William. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, reunida com a Tua congregação nesse local, Senhor, quero levantar, Senhor, aqui, Pai, um clamor pela vida do William, Senhor. Pai, o William está com a família dele lá naquela cidade. Jesus, em busca de um tratamento, Senhor. Meu Deus, ainda que parece tudo incerto, tudo tão inseguro, Senhor. A impressão que dá, Senhor, é que ele está pisando no escuro, Jesus. Mas, Pai, tudo que parece estar escuro para Ti, Senhor, é como a luz do dia, meu Deus. Tu sabes o porquê de todas as coisas, ó Senhor. Pai, colocamos Ele no centro da Tua vontade. Seja feito o Teu querer, meu Pai. Que Teu filho possa sair dali, Senhor, cantando o hino da vitória. Que o Teu filho possa retornar para Cuiabá, Jesus, juntamente com a Michele, Senhor, Gabriel e Manuela. Jesus, com o coração regozijando de alegria, porque o Senhor entrou com providência. Senhor, a Tua igreja ora, a Tua igreja clama, meu Pai. Sê com William, Pai. Senhor, abençoa a Sandra também, que pediu que estejamos em oração por ela. Senhor, a Tua filha está em trabalho, mas o pensamento dela está em Ti, Jesus. Alcança a Tua filha onde ela está agora, que ela e a casa dela possa estar, Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Gostaria de compartilhar com a amada igreja hoje a palavra do Senhor no capítulo 15 de João. Até às 10 horas, né, a gente termina, encerra a adoração, né, Maria? João capítulo 15, a videira e os ramos. O título dessa mensagem é A Videira Verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Até aí, irmãos. É interessante que, para você pôr no seu coração e essa palavra ficar mais clara ao nosso entendimento, é importante que você entenda que o Senhor Jesus é essa videira. Aqui ele está usando essa figura de linguagem como a videira verdadeira. Então ele é essa videira. O agricultor é o próprio Deus, é o Pai. E os ramos somos nós, os cristãos. Amém? Por enquanto, vamos ficar nisso aí. Eu gostaria que a amada igreja abrisse comigo lá no livro de Êxodo, para depois nós voltarmos aqui. Prometo que você vai entender depois por que nós vamos lá em Êxodo.
Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, né? Logo depois de Gênesis. Quem não tiver Bíblia, tem Bíblia aqui. Só pedir para a irmã Maria, Jéssica, Helder, irmã Aparecida, que a gente providencia. Êxodo, capítulo... Vamos começar com o capítulo 8. Amém? Por que nós vamos lá em Êxodo? Que antes de você e eu nos convertermos ao Senhor, antes de nós estarmos ligados na videira, nós éramos pessoas do mundo, pessoas comuns. Só para você entender onde nós vamos estudar. Nós estamos vivendo uma vida normal, comum aos olhos do mundo. Então, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos alcança. E o Senhor nos tira desse mundo, né, das práticas que nós vivíamos, e nos traz em aliança com Jesus, certo? A mesma história aconteceu com o povo de Deus lá no Egito. Quando Deus leva aqueles filhos de Jacó, leva para o Egito, e eles vão trabalhar ali por 400 anos como escravo. Eles estavam entregues na escravidão, eles serviam a Faraó. Eram homens e mulheres e crianças que trabalhavam como escravos, sem dó, sem piedade, porque é assim que o diabo faz. E o interessante é que você também memorize na sua mente, para você compreender melhor o texto de hoje, que Faraó aqui, ele vai ocupar o papel de Satanás, do diabo. E Moisés, ele vai ser o cristão, o nosso papel. E nós vamos entender o que o diabo fazia e faz com as pessoas que ainda estão lá no mundo, no Egito. Quando a gente fala assim, ai, Deus me tirou do Egito, o que você entende? Você estava numa vida sem sentido, uma vida perdida, e Deus te chama para uma vida de retidão, uma vida de santificação. E isso significa, eu estava no Egito e Deus me salvou. Muita gente não faz essa associação, por isso eu estou explicando, e os irmãos que já têm entendimento, tenham um pouquinho de paciência. Amém? Então o texto vai contar para nós aí no livro de Êxodo sobre as pragas do Egito. Nessas pragas do Egito, quem leu a palavra do Senhor no livro de Êxodo, vai entender muito bem que ali foi um trabalhar de Deus para resgatar o seu povo. Mas antes de Deus tirar o povo dele lá do Egito, Deus precisou também mostrar para Faraó quem era o Deus do povo hebreu. Então Deus começa a mandar uns corretivos, digamos assim, que são essas pragas, as 10 pragas que quase todo mundo já sabe, seja por televisão ou por própria leitura da palavra de Deus. Nós estamos aqui na 4ª praga. No versículo 24, 8:24, olha que interessante o que Faraó vai falar. O Senhor manda Moisés ir lá, né, conversar com Faraó, porque eles estavam vivendo a 4ª praga de moscas. Então, quando Moisés chega lá, Moisés vai conversar então com esse Faraó, e diz assim no versículo 24: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e às casas de seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e na terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra,
para nesse versículo 25. Deus manda Moisés ir lá, porque o Senhor ia cessar essa praga, né? Que Faraó fica ali todo preocupado de tanto mosca, e ele chama então ali, e ele tenta negociar com Moisés e Arão. Moisés significa nós, cristãos, Faraó, o diabo. Então Faraó faz uma proposta para Moisés: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. O que Moisés queria? O que Deus tinha mandado? Vai lá e fala para Faraó que é para vocês todos, família toda, tudo que é de vocês, sair do Egito, e vocês vão me sacrificar onde eu determinar. E Moisés vai e fala então. Mas Faraó, endurecendo o coração, ele não deixa o povo ir, mas ele faz uma proposta, uma contraproposta: sacrificai o vosso Deus aqui no Egito. O que quer dizer isso para nós, os cristãos? Para que ir para a igreja? O que você quer com a igreja? O que você quer ser crente? Aqui no mundo você já é bonzinho, todo mundo gosta de você, você é uma pessoa certa, você é uma pessoa honesta. Aqui mesmo você pode servir a Deus. Proposta de Satanás na vida da pessoa, irmãos. Proposta que nós recebíamos quando estávamos perdidos no mundo, e proposta quem recebe quem está no mundo. Muitas vezes eles não ouvem com voz audível, mas escuta vozes na sua mente. Satanás falando: para que ir para a igreja? Para que ter essa vida de cristão? Esse povo aí fica um povo bitolado, é um povo que fica só dentro de igreja, gritando, com Bíblia na mão. Satanás faz você acreditar que isso é uma tolice, que isso é uma bobagem. Aí ele solta aquela pérola satânica. Ele diz: ide, né, sai da minha presença aqui, mas oferece ao vosso Deus nesta terra. Aí Moisés posiciona como nós devemos nos posicionar. No versículo 26, Moisés diz assim: não convém que façamos assim, porque oferecíamos o Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que ofereceremos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Por que Moisés vai dizer isso? Porque aos olhos dos egípcios, fazer sacrifícios com animais, para eles é uma afronta, porque os animais eram considerados deuses. E o que quer dizer isso para nós? Se nós ficarmos servindo a Deus, estando no mundo, isso é uma afronta, irmãos, para o mundo. Como que você vai ter um vestuário decente com um monte de pessoas indecentes? Como que você vai ter uma linguagem pura no meio de uma roda que só fala promiscuidade, prostituição e tudo que não presta? Como que você vai ter um viver santo e reto no mundo, se lá no mundo eles odeiam quem mostra para eles o que está errado? Então era exatamente isso que Faraó queria, que eles fizessem o sacrifício lá no Egito. Os próprios egípcios iriam matá-los, porque era proibido sacrificar para eles, aos olhos deles. Mas Moisés se posicionou: não, nós iremos para onde o nosso Deus mandar. Irmãos, não tem parte de trevas e luz, ou você é um cristão ou você é um mundano. As duas coisas não podem andar juntinhas. É claro que muitas vezes nós somos enganados pelas nossas próprias consciências. Achamos que estamos bem, achamos que estamos agradando a Deus, mas na verdade nós estamos redondamente enganados. E o difícil é se descobrirmos isso no tempo que não dá mais para voltar e consertar. Outro fato que o Senhor chama a atenção é no versículo 28 agora. Ele diz assim, Faraó falando: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo,
não vai muito longe. Orai também por mim. Olha só, Faraó pedindo oração para Moisés. Nos textos seguintes, no versículo seguinte, Moisés vai orar. Ele diz que ora e vai orar. Mas o que quer dizer isso para nós? Faraó está dizendo para Moisés: não vai muito longe, fica aqui mesmo. E se eu deixar vocês ir, não precisa ir muito longe, fica aqui perto. Mais uma vez para a nossa vida, o que o diabo está falando? Para as pessoas que estão no mundo, e quando nós estávamos lá, nós também fazíamos isso. Para que vocês se aprofundarem em evangelho? Para que vocês se dedicar à palavra de Deus? Para que isso? Para que essa vidinha de crentinho? Para que você ter uma roupa diferente parecendo velho? Para que você é tão moderado no seu vestuário? Olha como que você fala diferente. Olha como que você é quadrado, não gosta de ouvir as músicas da moda. Olha como que você é estranho, não compactua com o funk, não compactua com o narguile. Olha como que você é estranho, você não bebe, não fuma, você não fala palavrões, você não usa os jargões que o mundo usa. Irmãos, isso é mundo. Isso pertence aos egípcios. Mas será que pertence aos cristãos? Será que Deus fez você para ser um exemplo de egípcio dentro da igreja? Uma pessoa que quando o mundo olha para você e fala: olha lá mais um egípcio andando. Olha o linguajar dessa pessoa. Ser crente igual ele? Deus que me livre, jamais. Gente, quantas pessoas a gente já ouviu isso? Pessoas que têm o testemunho pior do que os egípcios. Pessoa que se dizer que ela é cristã, ele é uma afronta, é uma vergonha para Deus. Porque carrega o nome de Jesus, mas na verdade é um egípcio. Uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem comprometimento com a palavra de Deus. E sabia que na vida dessas pessoas quem governa é Faraó. Lembrando que quem é Faraó? Satanás, o diabo. O diabo governa essas vidas, irmãos. Porque ele está dizendo aqui: vai, ide, deixarei vocês ir sacrificar o seu Deus. Pode ir, vai lá. Mas não vai muito longe não. Eu quero controlar a sua vida. Você é meu. Você está aqui, vocês são os meus escravos. Quem disse que eu vou deixar vocês servir ao Deus vivo? Ao Deus que não aceita compactuar com as trevas. Quem disse que você pode ir muito além? Pode ser que se você for muito além, você não queira voltar. Porque quando você chega muito além, você vai desfrutar dos pastos verdejantes daquele Deus verdadeiro. Então Faraó começa a traçar planos para não deixar essas vidas servir ao Deus que pode todas as coisas acima de tudo. Faraó então ele começa a fazer essas propostas e fala para Moisés: ore por mim. Moisés fala que vai orar sim por ele. Agora em Êxodo 10, versículo 8. Olha que coisa interessante que o Senhor deixa registrado na sua palavra. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: olha o que Faraó vai dizer: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Faraó fala para Moisés: pode ir, vocês podem ir, tudo bem, vai servir lá o seu Deus. Mas quem é que vai com você? Você está pensando que vai ser fácil, Moisés? E lembrando aos irmãos do cenário que nós estamos falando, cada vez que Faraó se endurecia, mais adversidades acontecia. Aquela terra dos egípcios foi toda assolada. Pessoas inocentes pagaram
por causa de um rei obstinado, um rei que o coração estava longe e perdido de Deus. Por causa de Faraó, os egípcios sofreram as suas pragas que nós sabemos. O que isso nos remete? Irmãos, se você que é cristão, dentro da sua casa, estiver em pecado com o Senhor, toda a sua casa vai perecer, porque você está em pecado. Quando você entra em concerto com Deus, Deus abençoa aqueles que estão em sua volta. Então Faraó foi responsável por várias mortes, por milhares de mortes, por causa da sua obstinação. E o Senhor, cada vez que ele fechava o coração para Deus, Deus mandava uma sentença. Por isso você ponha no seu coração. Sabemos que estamos passando por essa pandemia mundial, irmãos. Não é só no Brasil, é no mundo. Põe na tua cabeça, isso é mundial. As mortes que estão acontecendo, nós sabemos que tem um Deus vivo, que está no controle de todas as coisas. A sua vida não vai ser tocada se o Senhor não permitir. E se for tocada, Deus tem um propósito para isso. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Satanás só está trabalhando, preparando o cenário para que quando ele manifestar o filho da iniquidade, a nação já está com o coração pronto para ele. Então, irmãos, não perca a sua visão, não perca seu foco em Jesus. O Senhor está nos falando mais uma vez aqui, no versículo 8. Então ele quer saber quem que vai com Moisés. Moisés poderia ir, mas quem que vai? Moisés então responde para ele: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com nossos rebanhos e os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Então o Faraó fala no versículo 10: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, deixe-vos ir e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. O que Faraó está nos mostrando aqui? Que você pode ir, vai você. Mas se você quer levar seu filho, más intenções você tem. Você está planejando algo em fugir de nossa presença. Então você vai e deixa seus filhos, deixa as crianças. Essa era a proposta. Se você for verificar, por isso Moisés dá essa resposta: não, iremos nós, nossos jovens filhos e filhas. Para nós, o cristão, o que quer dizer? Que Satanás, irmãos, ele não brinca em trabalhar contra a nossa família. Satanás, quando você é persistente, quando você está buscando, quando você está orando, Satanás, ele vai investir em outras casas, em outras áreas. Ele vai na sua família. Ele vai impedir os seus filhos vão ficar mais rebeldes. Os seus filhos vão se levantar contra você. Os seus filhos vão passar por problemas. Por quê? Para que você tenha tristeza e desista do caminho do Senhor. Satanás, ele é perito naquilo que faz. Ele sabe aonde está trabalhando, ele sabe aonde toca. Então, se ele não pode te destruir como cristão, ele vai nos seus filhos, porque ele quer que você desista do caminho do Senhor. Então ele sabe as artimanhas aonde tocar. Mas como Moisés, irmãos, nós precisamos ser decididos, precisamos ser convictos da nossa fé. Não, Moisés fala para ele: havemos de ir com os nossos jovens. Ou seja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu creio nisso? Porque é a promessa do Deus vivo. Aqui não é promessa de Faraó. Aqui não é a promessa de Satanás, que é maior do que o meu Deus. Se o Senhor falou, irmãos, Ele vai cumprir. Irmãos, o que Deus tem falado desde Adão e Eva até hoje, se você pegar a Bíblia e com toda a reverência e cuidado e começar a estudar, você vai perceber que Deus não falhou em nada até agora. Por que Deus vai falhar na sua vida? O que você tem de tão especial que Deus vai deixar de fazer na tua vida?
Creia, irmãos, creia, Deus é soberano. Deus é soberano. Todas as pessoas, os testemunhos que nós lemos na palavra de Deus e ouvimos de testemunhos de pessoas, só tem a vitória aqueles que persistem na fé. Persista, insista. Por isso que o Senhor nos deixa aquele texto: batei, batei e vos abrirá. Peça, peça. Nosso Deus, Ele é longânimo, Ele é benevolente, Ele é misericordioso. Não desista de clamar. Se você tiver que sofrer alguma perda, perca crendo no Senhor, porque por algum motivo Ele vai te restituir, ou Ele vai te dar algo melhor do que aquilo que você achava que estava perdendo. Porque o nosso Deus, Ele não deixa desamparado aquele que nele espera e confia. Sei que são palavras, às vezes, que você está ouvindo nessa noite, pode dizer: não, isso é palavra de pregador. Palavras que está aí só para poder somar. Queridos, diante de Deus, eu falo com vocês pensando em cada palavra, com medo de cada palavra que tenho dito, porque o nosso Deus diz que nós prestaremos conta. Subir aqui em cima, irmãos, é muita responsabilidade. Eu confesso, amada igreja, que eu tenho medo de pregar. Quando o Helder me delega essa responsabilidade, o meu coração pesa de medo, porque é muito sério o que a gente fala aqui na frente. E muitas pessoas estão sendo desviadas do caminho por pessoas imaturas, inconsequentes, que não têm medo das consequências lá no futuro. E o pior de tudo é que essas almas que são guiadas por pessoas que não têm entendimento na palavra do Senhor, é que, imagina, gostaria de mostrar, ilustrar para os irmãos, numa situação, imagina você dirigindo à noite, num lugar que você não conhece, na contramão, numa curva sinuosa, numa serra sinuosa. Você acompanhar pessoas que não conhecem o Evangelho é a mesma coisa. Você dirigir num lugar que não conhece, no escuro, sem farol, na contramão, subindo uma serra sinuosa. O que você vai esperar? Morte, tragédia na certa. Assim é aqueles que seguem pessoas que não temem a Deus, que não honram a palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos, é muito sério. Porque não só a vida de quem prega está em jogo, como de quem ouve. Imagina nós passarmos aqui 20, 30 anos evangelizando algo para vocês, e algum de vocês se morre no caminho. E quando vocês chegam lá diante de Deus: ah, mas eu aprendi assim. E o Senhor fala: mas isso não foi o que eu ensinei. O que você vai fazer? Não teve mais a chance de voltar. E você não vai ser tido por inocente. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Temos a Bíblia para livre acesso. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele está à disposição de quem o busca. Você tem Jesus Cristo, que não está com os ouvidos impedidos para ouvir a oração sincera. Não dependa de homens, dependa de Deus. Não fique na expectativa do que o homem vai falar para você. Fique na expectativa do que Deus está falando. Deus é fiel e Ele zela por sua palavra. Moisés, então, ele se posiciona e fala que não vai deixar a família dele no Egito. Ele e a família iriam juntos. Então, no versículo 11, Faraó fala assim para ele: ide somente vós, homens, e servi o Senhor, pois é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó só queria que eles deixassem a sua família, já que não poderia tê-los, que pelo menos a sua família. Mas Moisés não cedeu, e Deus puniu com a 9ª praga, com trevas. Olha o versículo, agora 10, versículo 24. Versículo 24, olha o que o Senhor está dizendo. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide,
servi ao Senhor. Fique somente aos vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças. Não, servi ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos, os vossos gado. As vossas crianças irão também convosco. Agora, qual que é a proposta de Faraó? Vai você, vai sua família, vai seus jovens, pode ir. Vai adorar onde vocês quiserem. Mas deixa o seu gado aqui. Deixa seus gados, vocês vão ter que voltar para buscar. Deixa eles aqui comigo. Qual que é a resposta de Moisés? Também tu nos tens de dar em nossas mãos o sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Moisés respondeu para ele: como nós podemos ir com as mãos vazias? Vamos precisar do nosso gado, temos que sacrificar lá. Também se posicionando, não vou deixar aqui, nós precisamos. O que quer dizer isso para a nossa vida? Irmãos, tem uma passagem muito linda que o Senhor fala para nós, no livro de Lucas. O Senhor fala assim: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Faraó, talvez ele era motivado pelas riquezas do seu palácio. Faraó talvez era motivado pelos seus despojos de guerra. Talvez Faraó tivesse ali uma sala repleta de ouro. Certamente o coração dele era movido por tudo aquilo. Então ele pensou: se eu prender os gado, os animais deles, eles vão ficar, eles não vão querer ir. Essa foi uma tática de Faraó. Mas Moisés falou: não, nós iremos, nós, nossos filhos e os nossos gado. Irmãos, o que quer dizer isso para nós? Que se você não for liberto da ganância, se você não for liberto de uma vida nessa terra, Satanás pode usar isso contra você. Você pode se tornar uma presa fácil. Tem gente que não é aprisionado pelo dinheiro. Tem gente que não serve ao dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro na mão dele é bênção. Ele abençoa, ele ajuda, ele serve as pessoas com o dinheiro. Mas tem gente que o dinheiro para ele é um ídolo. Não tem coragem de ofertar, não tem coragem de dizimar, não tem coragem de fazer nada, porque o dinheiro é muito sagrado para ele. Então o Senhor nos fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e ali em diante, capítulo 9 em diante ali, o Senhor vai falar somente sobre o semear. Ali o Senhor vai mostrar para nós que aquele que semeia muito, muito também colhe. Naquele texto o Senhor vai ensinar que aquele que compartilha, aquele que partilha, aquele que divide com o seu semelhante, Deus é fiel e justo para suprir aquele que dá. Se você ler o texto na sua casa, fazer um estudo, você vai ficar deslumbrado das maravilhas de quem faz essa promessa. E isso para nós nos remete ao quê? A um coração que se dispõe a dar. Irmãos, muitas pessoas têm se perdido nas teologias, dizendo que dízimo não leva ninguém para o céu. De fato, ninguém leva para o céu se não for Jesus. Dízimo não é motivo para a sua salvação, nem para a condenação. O dízimo: eu não sou dizimista, não sou ofertante, agora vou para o inferno. Por causa disso não, diretamente. Mas indiretamente, quando você nega no altar de Deus, fique bem claro no seu coração que eu não estou aqui pedindo dinheiro para ninguém, irmãos. Eu sei que diante de tantos escândalos nessa área, nós estamos escaldados. Mas para você não perder a sua bênção diante de Deus, entenda: quando você nega o que é do Senhor, você está dizendo involuntariamente a Deus: o meu dinheiro é mais importante do que a obediência. Aquela viúva que o Senhor Jesus ilustra ela e mostra que ela deu tudo que lhe pertencia no gasofilácio, o Senhor Jesus não está ali enfatizando a quantidade que aquela mulher deu, mas o Senhor Jesus está mostrando que aquela mulher obedeceu, ela agiu por fé. E tudo que nós fazemos por fé é louvável diante de Deus.
O Senhor fala, o Senhor ainda compara, aquelas pessoas, aqueles outros lá, eles deram do que lhes sobraram. O que mostra isso, irmãos? Olha que até nisso precisa de reverência. Muitas vezes a gente traz a nossa oferta, a gente cumprimenta o irmão, vem para a igreja, joga a Bíblia, senta, não está nem aí. Mas você tem que entender que quando você saiu de casa, você saiu com um objetivo, você saiu para adorar a Deus. Então se comporte como um adorador, reverencie. Não estou dizendo que esse lugar aqui é sagrado, que aqui não pode fazer isso. Sagrado somos nós, o templo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Quando eu ofendo um irmão, quando eu distrato um irmão, eu estou machucando o templo do Espírito Santo. Então, quando você é voluntário em ofertar, em ajudar uma pessoa, você está dizendo que Deus é maior na sua vida, que aquele dinheiro, ainda que para você precisa dele, mas você pode dividir, você pode compartilhar. A Bíblia fala que nós não podemos fazer troca nem barganha com Deus. Deus, eu vou te dar 100 reais porque a tua palavra diz que o Senhor vai fazer no meu celeiro multiplicar, então eu estou esperando 1.000 reais. Isso é troca. Ah, Deus, ó, eu trouxe a minha oferta, eu senti aqui de trazer 1.000 reais. Senhor, ó, meu casamento está lá quebrado, o Senhor tem que restaurar, porque eu ofertei. Ah, olha, eu dei o meu tudo, vendi minha casa, vendi meu carro e dei na igreja. A minha vida agora está segura em Deus. Irmãos, isso aí é oferta de tolo, irmãos. Isso é oferta e sacrifício de tolo. Por quê? Porque não foi regado por fé. Se você der por fé, você não vai esperar nada em troca, porque você crê em quem está recebendo. Você está dando ao Senhor daquilo que pode ver a sua vida e sabe qual é as suas necessidades. Mateus 6, 33 em diante. Que o Senhor supre, o Senhor nos cuida. Ele é o nosso sustentador, irmãos. Eu sou testemunha de passar por necessidades financeiras terríveis e esperar em Deus e Deus suprir. Eu confesso para a amada igreja que quando o Senhor permitia eu passar por esses testes, eu nunca falei testemunha isso na igreja nem para ninguém, mas quando o Senhor me permitia passar, eu ficava assim, com aquele sorriso lá na alma, Deus vai fazer alguma coisa, sabe, aquela certeza de que naquela adversidade, Deus ia trabalhar. Começa a prestar atenção. Quando você passar por alguma adversidade, entre em intimidade com Deus, entre em comunhão com Ele. Só você e Ele fala assim: Pai, estou passando por isso, o Senhor sabe, mas agora eu quero ficar de espectador, eu quero ver como o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu vou testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Creia, fica caladinho, só você e Ele. Ore a respeito, ore de manhã, ore de noite, crendo que algo Deus vai fazer. Não determina a Deus o que Ele tem que fazer. Deus, olha, é assim que eu quero. Quem faz isso é Faraó. Não precisa ir longe, vem para cá, faz aqui mesmo. Ele que determina o que Moisés tinha que fazer. Isso é coisa de Satanás. Mas nós nos colocamos na submissão, irmãos. Servir, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu estou passando por essa tribulação. A tua palavra, Senhor, me diz que eu passaria, Senhor. A tua palavra diz que eu sou teu filho, mas nessa terra eu seria atribulada. Mas a tua palavra também diz, Senhor, que no meio das tribulações tu estarias comigo. Creia nisso, confie nessa palavra. Coração ansioso, eu sei que eu falo com coração ansioso nesse lugar. Experimenta confiar, experimenta. Se o seu coração está te levando às perdas terríveis na sua vida, coração ansioso, confia, você tem um Deus que pode mudar a sua história. Ele não precisa da sua ajuda, Ele só quer que você creia. Creia no Senhor, confia no Senhor.
No versículo 28, chegamos aqui nessa parte final, chegamos no final dessa parte, disse assim, versículo 28, diz Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Olha a palavra que o diabo fala para as pessoas que estão no mundo: saia da minha presença, porque o dia, e guarda-te, cuida, viu? Porque o dia que eu te ver, você vai morrer. Quando ele não pode tocar nas suas coisas, então ele te ameaça. Se você não sair daqui, o dia que você cair, eu te mato. Ele ameaça, irmãos, e ele cumpre. Satanás é um senhor, a Bíblia chama ele de senhor, né, Mamon. É um senhor. Deixa eu explicar mais uma vez. Só existe um Deus, igreja. Só um Deus. Mas a Bíblia fala que existe dois senhores: o Senhor e Mamon. Mamon é Satanás, o Deus do dinheiro. Então existe dois senhores: ou a gente ama um e aborrece o outro, ou ama um e aborrece o outro. Então esse senhor, ele não aceita barganha. Satanás não tem troca. Se você bobear, acabou, pode ser o melhor amigo dele. Tem pessoas aí que andam lado a lado com Satanás, de mãos dadas, feliz da vida, pensando que Satanás é o amiguinho dele. Só que Satanás é a serpente no caminho. O dia que o amiguinho brincar com ele, ele mata. Satanás é igual o leão brincando com o gatinho de pelúcia ali, o gatinho de estimação nosso. O dia que o gatinho der bobeira, o leão tiver com fome, ele abocanha. Satanás não tem brincadeira com ele. Ele é um adversário em alta potência. Ele é um adversário perigoso. Ele é um adversário que ele só não nos destrói, porque nós temos um Deus maior do que Satanás, irmãos. Satanás não pode tocar na minha e na sua vida, porque nós temos um Deus que delimitou a ele ordens e leis que ele tem que obedecer, querendo ele ou não. Você acha que ele está feliz de saber o que você está entendendo hoje aqui? Ele não está, porque hoje o seu coração está entendendo que Deus é soberano e Deus está acima de tudo. Que apesar de Satanás querer te destruir, você tem um Deus que zela por tua vida. Mas mesmo o nosso Deus sendo zeloso, nós temos a escolha de querer servir a Deus. A escolha é minha, irmãos, e eu vou pagar por ela. A escolha é minha de amar a verdade, a luz e seguir este caminho, e eu pagarei pelas minhas escolhas. Se eu escolher servir a Deus, eu receberei aquilo que Deus tem para mim. Se eu escolher abandonar o caminho de Deus, rejeitar o coração e servir a Deus, então eu receberei a minha sentença, porque eu rejeitei, porque eu neguei. A graça me visitou, a graça veio para mim e eu disse não. A consequência disso também, o Senhor nos rejeitará. É claro, irmão, como a luz do dia. É claro, é óbvio. Então o Senhor nos mostra que Satanás, ele está com boca aberta, garganta aberta, esperando os filhos do Senhor se desviarem, caírem, voltar para o mundo, para que ele possa destruir. Voltamos lá para o nosso texto originário, lá que nós começamos. A videira verdadeira. Você pode falar assim, então, irmão, o que eu vou fazer? Eu saí lá do Egito, Deus me tirou do Egito, fui para a igreja, mas a minha vida muitas vezes está tudo dando errado, irmã. Irmã, olha, problema de manhã, de tarde, de noite, na hora que eu levanto, tudo se repete. Eu quero te dizer o que o Senhor Jesus nos falou: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Eu quero te dizer que Deus, Jesus é a videira. Por que Ele é a videira?
coloca como um tronco principal, e os ramos que vai longe são os seus filhos. O broto da videira pode ir até metros de distância. Se esse broto estiver conectado na videira, no tronco, ela será verdinha, ela será bonita, ela será cheia de vida e de vigor, porque ela está ligada na videira. Mas o ramo que estiver bem próximo ali da raiz, se ela estiver cortada, irmãos, ela vai secar, ela vai perder o brilho, ela vai perder a vida, ela vai perder a seiva. E o que vai acontecer com esses ramos secos? O próprio texto aí vai nos dizer no versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham e lançam no fogo e o queimam. Ramo seco não tem serventia para nada. Ramo seco só tem uma utilidade: fogo. E aqueles que não estiverem em Cristo será lançado no fogo eterno. Aqueles que não estão ligados na videira verdadeira, esses serão lançados na eternidade, no fogo que não se apaga e o bicho não morre, diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor nos adverte de estarmos ligados nele. E o Senhor também fala assim, que há ramos que está nele, porém esses ramos não produzem fruto. Se esses ramos não produzem fruto, o que resta a ela? Se você tem uma planta na sua casa e ela não está te dando fruto, o que você vai fazer? Corta. Isso, irmão, vai muito além de ser somente uma vida de santidade, de reverência. Aqui o Senhor está nos dizendo, em modo de vida, ser cristão tem que envolver de dentro para fora. Ser cristão, queridos, não é ser somente de boca, fazer parte de uma congregação. Muitas pessoas, elas confundem ser cristão com religião. Irmãos, Jesus nunca veio mostrar uma religião. Jesus não deu seu sangue puro por uma religião. Jesus, ele veio resgatar um povo, uma igreja que o ame, que o espera. E para você ser cristão, você e eu temos que exalar esse perfume. Paulo fala que aqueles que são de Deus, são espirituais, eles exalam cheiro de vida para a vida. Mas aqueles que são carnais, aqueles que são mundanos e não se preocupam em buscar uma vida transformada, esses cheira morte, deles exala morte para a morte, porque são carnais. O que eu estou querendo dizer para a amada igreja, que se verdadeiramente você sente, você declarou, você batizou nas águas, você professa uma fé em Jesus, irmãos, é essencial que a sua vida seja transformada. Aí você fala assim, mas como que isso vai acontecer? Isso acontece quando é real. Não é, as pessoas podem fingir que é crente, pode usar uma máscara de cristão, de bom samaritano, fazer caridade, mas o Espírito Santo, ele não compactua com isso, e logo a máscara vai cair. Porque servir a Deus de verdade está na sua palavra, no seu jeito de tratar o irmão. Servir a Deus de verdade é você não deixar uma adversidade destruir o seu relacionamento com Deus. Ser cristão de verdade é, apesar de tudo que o diabo se levantar e se opor, você tem a certeza que você vai
entrar na nova Jerusalém. Ser cristão de verdade, irmão, é você renunciar à sua natureza. Está aí o texto que significa de toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Carregar a cruz é você negar-se a si mesmo. A gente acha que muitas coisas na Bíblia é fácil de fazer, mas uma coisa que só fazem quem está em Cristo é negar-se a si mesmo. Eu não posso me negar se Jesus não tomar conta de mim. Quando eu não nego Jesus, tudo é para mim. Ah, porque me feriu. Ai, porque eu estou assim. Ai, porque eu sou assim. Ai, porque Deus não fez isso para mim. Ai, porque fulano não olhou para mim. E tudo é o mim, o mim, o mim. Mas quando a pessoa está em Cristo, Senhor, me ajude a te servir. Senhor, me ajude a amar o irmão. Senhor, me ajude a servir o meu irmão. Senhor, se a minha vida não está te agradando, me ajuda a corrigir. Percebe a diferença? O foco muda. Você não olha para as suas adversidades. E nós aqui, irmãos, todos nós temos muitas adversidades. Todos nós. O João tem na casa dele de um jeito. O Ander, que é um jovem, tem as dificuldades dele. A Laurinha, a irmã, todos nós. Porque nós estamos nesse mundo. Cada um aqui tem uma diversidade. Alguns é muito, outros é mais ou menos, e outros maleável. Mas todos nós temos a diversidade. Mas quando nós estamos em Cristo, com Cristo, a dor do João me incomoda, eu quero ajudá-lo. Se eu não posso fazer nada por ele, eu vou orar por ele. Porque a dor dele, o sofrimento dele também está me machucando. A dor da Jane também tem que me doer. E assim isso é igreja, é um se doer pelo outro, entrar na oração pelo outro. E isso é o que o Senhor espera de nós. E isso é permanecer em Cristo. E o texto está dizendo assim que esse que não produz fruto vai ser cortado fora. Mas aquele que está em mim e produza fruto, olha aí a parte mais maravilhosa e também dolorosa. O Senhor diz assim: este que dá fruto, o Senhor limpa para que produza mais fruto ainda. Você sabe aquela pessoa que te testa a paciência? Sabe aquela pessoa que tira você do sério? Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando a paciência, a perseverança. Sabe a ansiedade, aqui nós falamos agorinha? A ansiedade muitas vezes vem, é normal ser ansioso, porque é ser humano. Mas você vive em função da sua ansiedade? Você deixa a sua ansiedade te dominar? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, olha, eu tenho isso para fazer. Meu Deus do céu, como que eu vou pagar? Então você está se colocando debaixo da ansiedade. Irmãos, quando eu me vejo ansiosa em casa, eu paro. Muitas vezes vejo que eu já estou começando a me entregar e falo: o Senhor está no controle. Calma, calma. E começa de novo, fazer o que tem que fazer. Isso é luta. Para uns é mais intenso, para outros nem tanto. E assim é em outras áreas, para cada um. O casamento é o lugar onde mais Deus trabalha na vida do cônjuge. Por isso Paulo fala que o casamento é um mistério de Deus. É no casamento que você é testado na paciência, no amor, na compaixão, no servir e muitas outras coisas. Tudo que Cristo faz com a sua igreja. Eu quero perguntar para a amada igreja: nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Isso é inquestionável, Deus nunca falha. Isso é inquestionável, sem sombra de dúvida. Agora eu pergunto para a amada igreja: a igreja do Senhor é tão fiel quanto o nosso Deus? Responde aí no seu coração. A nossa vida como igreja corresponde ao amor deste Deus soberano?
Ou será que nós falhamos em alguma área? E mesmo assim o nosso Deus é benevolente conosco. Então que nós possamos aprender com o nosso Pai. Sermos como Ele, amoroso, misericordioso. Vamos finalizar com esse texto, com esse versículo. O Senhor diz assim: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Esse versículo, para nós, é uma condição. É uma condição que você possa chegar na sua casa e pedir o Espírito Santo para que Ele fale no teu coração o que Ele quer dizer com esse versículo. O que o Senhor quer trabalhar em você com esse versículo? Toda oração que você faz, você é respondida? Toda oração que você faz diante de Deus, você vê a resposta? Esse versículo é a chave para você. Leia esse versículo, persevere, não seja ansioso. Chega na presença de Deus, lê o versículo. Ai, Deus não falou, já estou indo embora trabalhar. Não, leia, memorize, anota ali num papel. Senhor, o que o Senhor quer dizer? Seja paciente, reverente, temeroso com a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmãos, essa palavra está sendo muito usada no nosso tempo. Cuidado, essa palavra se refere ao Senhor Jesus. Não é a verdade, a ciência, a verdade mundana. A verdade que o Senhor refere aqui é Jesus. Conhecereis Jesus e Ele vos libertará. Porque Ele é a verdade. Então que você possa conhecer o Senhor Jesus e Ele vai se revelar a você. Amém? Eu agradeço a paciência, agradeço a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, Pai, eu te louvo por Tua bondade, porque ainda podemos ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, eu sei que dias virão que a Tua palavra vai ser tirada de nós. Senhor, eu sei que dias virão que a Tua palavra, Senhor, vai ter que ser escondida, Pai, porque muitos vão te odiar, Senhor. Muitos vão perseguir os que te amam, Senhor Jesus. Pai, enquanto podemos ter a liberdade de ouvir, de aprender a Tua palavra, eu te louvo e te agradeço, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, nessa noite grudar na alma dos Teus filhos, grudar no coração da Tua igreja, assim como no meu, Senhor, como um pinche, Senhor, que gruda, Senhor, e nada tira, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, ser grudada em nossa mente, Pai. E que nada, Senhor, que nem as aves do céu, nem, Senhor, o inimigo venha roubá-la de nós. Mas dai-nos um coração temente e obediente a Ti, Pai. Querido Deus, por favor, olha para o William lá em Goiânia, Pai. Não esquece, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos ao Senhor que olhe por ele, em nome de Jesus. Amém.